Vamos então ao 28º capítulo, Coletânea de Preces Espíritas. Vamos aqui ao preâmbulo, a apresentação, prefácio. Os espíritos sempre disseram, abre aspas, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Que cada um ore segundo as suas convicções e o modo que mais o comover. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras carentes de sentimento. Fecha aspas. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão, é para fixar ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar pessoas que têm dificuldades de exprimir suas ideias, pois há os que pensam não ter verdadeiramente orado se seus pensamentos não estivessem previamente formulados. A coletânea de preces contida neste capítulo é uma seleção feita entre as que foram ditadas pelos espíritos em diferentes circunstâncias. Poderiam ter ditado outras e com outras palavras apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade de fórmulas não pode determinar nenhuma diferença entre os que creem nele e menos ainda entre os adeptos do Espiritismo, pois Deus as aceita todas quando são sinceras. O que vale na prece, o que é importante na prece é a sinceridade, é o sentimento, é colocarmos a nossa verdade, o nosso sentimento na invocação, porque a prece é uma invocação. É nós termos acesso, nós subirmos energeticamente, fluidicamente, nós vamos ascender, nós vamos subir a um plano superior e entrarmos em contato com os trabalhadores do Mestre. E para isso a gente precisa ser muito verdadeiro. Não adianta rezar. A palavra rezar quer dizer repetir algo já feito. Não adianta repetir sem sentir. Por isso a prece, a oração, é aquilo que vem de dentro. Você pode até fazer um Pai Nosso, você pode até fazer uma prece de carta, ou repetir, ler uma das preces que nós vamos ver aqui. Mas contanto que a sua mente, o seu coração esteja ali, em cada palavra, sentindo cada palavra que está falando. Aí sim, nós estamos fazendo uma invocação para que possamos ter acesso a planos superiores, para recebermos auxílio, amparo, esclarecimento, conforto, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções que às vezes estão exacerbadas ou estamos numa tristeza muito grande, numa dor muito grande. A prece conforta, ela nos dá aquela alegria, aquela esperança dos primeiros tempos, da boa nova do Mestre, de que Ele está nos acolhendo, que Ele está nos ensinando, que Ele está sempre no comando de todas as coisas, principalmente em época de pandemia, que é por isso que eu comecei pelo Evangelho, eu deveria começar pelo Livro dos Espíritos, mas eu comecei pelo Evangelho justamente por causa da pandemia. Aí depois, agora, esse é o último capítulo do Evangelho, o próximo vai ser o Livro dos Espíritos. Vamos continuar aqui. Portanto, não é preciso considerar esta coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções dadas pelos Espíritos. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica
desenvolvidos neste livro, um complemento a seus ditados sobre os deveres para com Deus e o próximo, no qual são recortados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não apenas dos lábios para fora. Todas as religiões, todos os cultos, todas as orações, todas as preces, elas são boas, né? E elas são bem feitas, elas são feitas justamente para esta comunicação. A diferença é a postura daquele que a faz, que a realiza. Se ele está, mesmo rezando, repetindo alguma coisa de coração, de sentimento, tudo certo. Por isso que a prece ou a oração quando você faz com as suas palavras, com o seu sentimento, prestando atenção no que você está colocando, você está mais presente, a sua sinceridade, a sua presença ali, a sua atenção é maior. Por isso que damos ênfase à prece e à oração. Damos no sentido de espíritas, né? Não impõe, né? O espiritismo não impõe e não censura nada. Para o espiritismo, Deus é grande demais para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores, só para fazê-lo de tal maneira ou de outra. É o que ele coloca aqui, Deus é grande demais. Ele vai sentir o bom sentimento, ele vai sentir o sentimento daquele que precisa de ajuda, não importa que a sua oração seja silenciosa, não importa nem que ele seja ateu, que ele não esteja ali num processo de oração, mas que a sua atitude diante da vida, a sua atitude para com o próximo, seja de oração, seja boa. No momento da aflição, ele será assistido como qualquer outro que tem merecimento. Todo aquele que lançar o anátema, né, a condenação, a maldição contra as preces que não pertencem a seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Então todo aquele que dizer essa prece não é boa, ou esta religião não é boa, esta forma de oração não é boa, desconhece a grandeza de Deus. Aquele que coloca, nossa, mas aquele homem, a oração dele não serve porque ele é judeu, porque ele é muçulmano, ou porque ele é budista, jainista, hinduísta. Este está provando a sua ignorância, porque Deus é muito grande, não se atenta às pequenez, às minúcias, às besteiras, às criancices de nós aqui encarnados. Crer que Deus se prende à fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. É isso, é reduzir a Deus a nossa pequenez, né? As nossas criancices. Uma condição essencial da prece, conforme Paulo, nós vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, o item 16, é que seja inteligível a fim de que possa falar ao nosso espírito. O importante é que se entenda o que se está falando, que se tenha foco, que se preste atenção, que coloque o nosso sentimento naquilo que está sendo dito ou pensado. Para isso, não basta que seja dita em uma língua compreendida por aquele que ora. Há preces em língua vulgar, né, em língua popular, que dizem menos a inteligência que se fossem feitas em língua estrangeira, e que por isso mesmo não alcançam o coração. As raras ideias que muitas vezes encerram são sufocadas sob o excesso de palavras e o misticismo da linguagem. Não precisa de excesso de palavras, não precisa ser longa, não precisa de misticismo, não precisa de parafernália, de show, de estalar de dedos, de bater no peito, de se jogar no chão, de ajoelhar. Não precisa de nada. Onde a gente estiver, pode estar sentado no metrô, na condução, no trabalho, para 5 minutos, faz uma prece.
Obrigada, Senhor. Pronto, se você fizer um obrigada, Senhor, com o coração, com emoção, agradecendo a Deus pela dádiva da vida, pela misericórdia que Ele tem para conosco, pelos seus ensinamentos, bastou. Não precisa ficar uma hora ajoelhada para que todo mundo veja que você está orando. Se jogar no chão. Não. É no silêncio do nosso quarto. Qual é este quarto? É o íntimo. É no silêncio do nosso interior, no silêncio do nosso coração. Fechando a porta para o mundo, se desligando do mundo, que nós entramos em contato com Deus. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, ou seja, qualidades, né? Sinônimos de qualidades para isto, para aquilo, para não sei o quê. Uma colocação longa, como se Deus precisasse de súditos, né? Ali em adoração a Ele. Se Ele precisasse, Ele nos teria feito desta forma, nos teria feito com conhecimento? Não. Ele nos fez simples e ignorantes, para que nós pudéssemos voltar a Ele por amor, pelas nossas pernas, buscando o conhecimento com a fé raciocinada, pelo vigiar e orai, por nos modificarmos, por amor, porque Ele é amor. Então a gente, a hora que aprender a amar de verdade, estaremos voltando para a casa do Pai do jeito que Ele quer, por amor, amando incondicionalmente. Então, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos que são apenas enfeites de lantejoulas. Cada palavra deve ter seu alcance, revelar uma ideia, mover uma fibra. Resumindo, deve fazer refletir. Somente observando essa condição, a prece pode atingir o seu objetivo, sendo de outra forma apenas ruído, apenas barulho, que nem papagaio, repetindo o que não sabe o que está dizendo. Além disso, olhai com que ar distraído e volúvel são ditas na maior parte do tempo. Vê-se os lábios que se movem, mas na expressão da fisionomia, ou mesmo no som da voz, reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma se mantém indiferente. As preces reunidas nesta coletânea são divididas em 5 categorias. Primeira, preces gerais. Segunda, preces para si mesmo. Terceira, preces para os vivos. Quarta, preces para os mortos. Quinta, preces especiais para os doentes e os obsidiados. Com o objetivo de chamar a atenção, particularmente sobre o objeto de cada prece e de melhor dar a entender seu sentido, todas vêm precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos, sob o título de prefácio, né? Sob o título de apresentação. Então aqui começa. Primeiro, né? Nós vamos aqui, a primeira de 5. Preces gerais. Oração dominical, que é a oração que Jesus ensinou lá em Mateus para os seus discípulos. Então nós vamos ver aqui o prefácio de Kardec, né? A apresentação. Os espíritos recomendam que se colocasse a oração dominical no início desta coletânea. Desculpa, os espíritos recomendaram que se colocasse a oração dominical no início desta coletânea, não apenas como prece, mas como símbolo. Entre todas as preces, esta é a que colocam em primeiro lugar, seja porque vem do próprio Jesus, né? Mateus capítulo 6, versículo de 9 a 13. Seja porque pode substituir qualquer outra, conforme o pensamento que nela se fixa. O Pai Nosso é a oração que substitui qualquer oração se ela dita com sentimento, não repetido só com a língua batendo no céu da boca, como o papagaio, não, sentindo, entendendo cada palavra. É o modelo mais perfeito de concisão, né, de exatidão, de precisão,
verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, numa forma bem compacta, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la pensando em alguém é pedir para ele o que se pediria a si mesmo. No entanto, e em razão mesmo de sua brevidade, o sentido profundo contido nas poucas palavras em que está composta escapa à maioria das pessoas. Por que escapa? Porque não presta atenção que está fazendo um tratado, um pacto com Deus. Por isso que é importante entender cada trecho do Pai Nosso, que é o que ele vai colocar aqui e explicar. Por isso, geralmente é dita sem se refletir sobre as implicações práticas de cada uma de suas partes. É dita como uma fórmula cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que é repetida. Não tem nada a ver, você pode repetir 1 milhão de vezes. O que importa é dizê-la uma única vez, sentida. Pensando e sentindo cada palavra. Com efeito, repete-se quase sempre na quantia desses números cabalísticos, né? O número da cabala judaica, 3, 7 e 9, tirados da antiga crença supersticiosa na virtude dos números e usados em operações de magia. Para suprir o vazio que a concisão dessa prece deixa no pensamento, após o conselho e com a assistência dos bons espíritos, foi acrescentado a cada frase um comentário que desenvolve seu sentido e mostra suas aplicações. Então, para suprir o vazio que essa precisão, né, que essa síntese que essa oração tem, a cada frase, os espíritos explicaram o seu significado, né, o conteúdo de cada frase. O nome de um ser, conforme a circunstância e o tempo disponível, pode-se dizer a oração dominical simples ou desenvolvida, ou seja, simples, que é como Jesus colocou, ou como os espíritos colocam aqui, desenvolvida com todas as explicações, com todo o sentido de cada frase. Então vamos à prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Aqui é a explicação. Nós acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela vosso poder e vossa bondade. A harmonia do universo é testemunha de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo de erva e o menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Em toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego é o que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso o que não vos glorifica, e ingrato o que não vos rende ação de graças. Venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria que os fariam felizes se fossem observadas. Através dessas leis, eles fariam reinar entre si a paz e a justiça. Ajudar-se-iam mutuamente em vez de se prejudicarem como fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo.
evitariam os males gerados por abusos e excessos de todos os gêneros. Todas as misérias da terra vêm da violação de vossas leis, pois não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Destes à besta o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ela se conforma maquinalmente a ele. Mas ao homem, além desse instinto, destes a inteligência e a razão. Também lhe destes a liberdade de observar ou de infringir as vossas leis, que dizem respeito a ele em particular, isto é, de escolher entre o bem e o mal, para que tenha mérito e responsabilidade sobre os seus atos. Ninguém pode usar como pretexto o desconhecimento de vossas leis, pois em vossa providência paterna quiseste fazê-las gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que as violam, fazem-no porque vos desconhecem. Chegará o dia em que, conforme vossa promessa, todos praticarão essas leis. Então a incredulidade desaparecerá. Todos vos reconhecerão como Mestre Supremo de todas as coisas, e o reino de vossas leis será vosso reino na terra. Senhor, favorecei a rapidez desse advento, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade. Que coisa linda, né? Cada vez que a gente colocar venha a nós o vosso reino, que a gente possa entender isso. Toda essa explicação de que venha a nós essas suas leis, né? Que possa brotar da nossa consciência, que a gente possa fazer brotar da nossa consciência a beleza, a justiça das suas leis e que possamos viver nelas, no seu reino. Por isso, vamos entender direitinho tudo que falamos. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do subordinado para com seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador. Fazer vossa vontade, Senhor, é observar vossas leis e submeter-se sem murmurar a vossos decretos divinos. O homem se submeterá a eles quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós nada pode. Então fará a vossa vontade na terra como os eleitos no céu. Então seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O céu é a elevação, está dentro de nós. Da mesma forma que a terra, com toda a sua materialidade, com toda a sua idolatria, com o seu politeísmo, porque a gente adora o dinheiro, a gente adora o conforto, adora o capitalismo, adora a materialidade. Quando nós entendermos que seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, é quando nós pudermos olhar para toda a criação e para tudo que Deus realiza e colocar, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Como Jesus colocou, como lá no Velho Testamento Jó coloca, o Senhor deu, o Senhor tirou. Quando o filho desencarna, ele coloca, o Senhor deu, o Senhor tirou, que seja feita a tua vontade. A hora que nós entendermos isso e pararmos de querer que seja delivery, né? Que seja Deus seja o office boy que vai entregar de porta a porta aquilo que eu quero, trazer para mim aquilo que eu quero. Quando a vontade de Deus é diferente da minha, eu vou blasfemar, eu vou gritar contra Deus. É isso que infelizmente nós fazemos. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, é entender
a misericórdia de Deus, é entender a justiça de Deus, é entender que tudo o que acontece é para o nosso aprendizado. A hora que nós entendermos isso e colocarmos verdadeiramente de coração, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, nós teremos um outro olhar para o mundo. O mundo não muda, mas o nosso olhar para o mundo muda completamente. Dai-nos o pão de cada dia. Ou em alguns, pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento de nosso espírito. O alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. A besta tem seu pasto, mas o homem deve-o à sua própria atividade e aos recursos de sua inteligência, porque os criastes livre. Disseste-lhe: tirarás o alimento da terra com o suor do teu rosto. Abre e fecha aspas, Tirarás o alimento da terra com o suor do teu rosto. Isto está na Gênesis, no Velho Testamento. Com isso, fizeste-lhe do trabalho uma obrigação, a fim de que praticasse sua inteligência na busca dos meios de prover suas necessidades e bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Através do trabalho, nós nos desenvolvemos, nós crescemos, nós amadurecemos. Nós realizamos o progresso. O progresso é tanto material quanto espiritual. Na oração, na prece de Cáritas, quando a gente diz, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós, o que nós estamos colocando? Nós estamos reconhecendo que nós estamos aqui trabalhando para o progresso geral, o progresso do planeta, o progresso da ciência, o progresso da humanidade e o nosso progresso espiritual interior. Perdão, o pão nosso de cada dia é isso, é o progresso, adquirirmos, a nos alimentarmos para realizar o progresso científico, o progresso da humanidade, o progresso através do trabalho, mas principalmente com a fé raciocinada, o progresso interior, o progresso espiritual, a ascensão a planos superiores. Sem o trabalho, ele, o homem, ficaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Sustentai o homem de boa vontade, que confia em vós para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e que gostaria de obter tudo sem cansaço, e nem aquele que busca o supérfluo. Nós vamos ver isso no capítulo 25 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. A preguiça, a ociosidade, deixa eu contar para ver como é que fica, isso é o pior que pode nos acontecer. Porque isso é estacionar, ficar parado no tempo e no espaço. É o trabalho, é o esforço, é a boa vontade de crescer, de realizar, de vigiar e orar e realizar a reforma íntima que faz com que a gente caminhe, que a gente ande para frente. Quantos há que sucumbem por culpa própria, por sua incúria, por seu desleixo, pelo seu descaso, imprevidência ou ambição, e por não quererem contentar-se com o que lhes destes. Esses são artesãos do seu próprio infortúnio, e não têm o direito de reclamar, pois são punidos por aquilo em que pecaram. Mas mesmo esses, não abandoneis, porque sois infinitamente misericordiosos. Então, mesmo esses não são abandonados, nenhum de nós está sozinho, todos nós somos amparados. Estender-lhes-eis a mão segura deste que, como o filho pródigo, aquele filho que perdeu tudo, que gastou tudo que o pai lhe deu, retornem sinceramente a vós, como o filho pródigo, aquele que gasta tudo, esbanja tudo, retornem, mesmo esses filhos, retornem sinceramente a vós. Isso está no capítulo 5º deste Evangelho, no item 4.
Antes de lamentarmos nossa sorte, perguntemo-nos se não foi nossa obra. Então, antes da gente lamentar, por que eu estou com essa dor, por que eu estou com essa doença, por que eu estou passando por tudo isso, fazer uma análise. Não foi obra nossa? Não é consequência do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas atitudes? É essa análise que ele está colocando. Antes de lamentarmos nossa sorte, perguntemos se não foi obra nossa. A cada infelicidade que nos ocorra, perguntemos se não dependia de nós evitá-la. Mas lembremos também que Deus nos deu a inteligência para tirar-nos do lamaçal e que só depende de nós usá-la. Uma vez que a lei de trabalho é condição para o homem viver na terra, dai-nos coragem e força para cumpri-lo. Dai-nos também prudência, previdência e moderação, a fim de que não percamos seus frutos. Dai-nos a inteligência, a prudência, a moderação, a previdência, para não perdermos os frutos daquilo que estamos angariando, daquilo que estamos aprendendo para nos melhorarmos. Dai-nos, Senhor, nosso pão de cada dia, isto é, os meios de adquirir pelo trabalho o necessário à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se não nos é possível trabalhar, confiamo-nos à vossa divina providência. Se está nos vossos desígnios provar-nos com as mais duras privações, apesar de nossos esforços, nós a aceitamos como uma expiação justa das faltas que podemos ter cometido nesta vida ou numa precedente, pois sois justo. Sabemos que não há penas imerecidas e que nunca castigais sem haver um motivo. Guardai-nos, ó Deus, de invejarmos aqueles que possuem o que não possuímos, nem mesmo aqueles que têm o supérfluo, quando nos falta o necessário. Ajudai-nos, Senhor, a não sermos invejosos, a lidarmos com a inveja e a sublimarmos, transmutarmos a inveja, para que nós possamos crescer, melhorar. Perdoai-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinastes. Capítulo 16, item 8 do Evangelho. Afastai ainda de nosso espírito o pensamento de negar vossa justiça, se vemos a prosperidade do mal e a infelicidade que por vezes abate o homem de bem. Afastai ainda de nosso espírito o pensamento de negar vossa justiça. Aquele que reclama, aquele que blasfema, ele nega a justiça de Deus. Que ele acha que ele é esquecido, que ele acha que ele é coitadinho, ele se vitimiza porque ele nega a justiça de Deus. Porque quando nós sabemos, entendemos que Deus é justo, nós entendemos que estamos passando por aquilo que é necessário para o nosso crescimento e o nosso aprendizado. Agora sabemos, graças às novas luzes que nos quisestes dar, afastai ainda do nosso espírito o pensamento de negar vossa justiça, se vemos a prosperidade do mal e a infelicidade que por vezes abate o homem de bem. Agora sabemos, graças às novas luzes que nos quisestes dar, que vossa justiça sempre se cumpre e que não falha com ninguém, que a prosperidade material do mal é efêmera, como sua existência corporal, e que terá reveses terríveis, enquanto a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Nós vamos ver no 5º capítulo, que é o maior de todos aqui do Evangelho, nos itens 7, 9, 12 e 18, quando ele diz que sobre a infelicidade que por vezes abate o homem de bem e a prosperidade, que às vezes a gente vê em pessoas que realizam maldades, pessoas que tiram dos outros pelos maus políticos, pelos maus profetas, pelos maus pastores, padres, palestrantes, pelos maus espíritas, pelos maus médiuns. A gente vê uma série de coisas, mas Deus é justo.
Cada um vai ter conforme as suas obras. Pelas nossas obras sereis reconhecidos. Nós seremos reconhecidos assim que desencarnarmos pelas nossas obras, pela nossa vibração, pela nossa aura, e estaremos com os nossos afins. Só de pensar assim, quando a gente visualiza às vezes alguma pessoa que realiza uma barbárie, meu Deus do céu, a infelicidade, o castigo deste infeliz é viver com os outros iguaizinhos a ele a hora que ele desencarnar. E aí ele vai aprender, vai sentir toda a dureza do que ele faz para se redimir, se arrepender e poder se melhorar e continuar o seu caminho. Porque todos nós somos perfectíveis. Todos nós temos a misericórdia de Deus para podermos nos melhorar, para podermos nos redimir e recomeçar. A cada dia que amanhece, quando nós estamos encarnados, é um recomeço. E quando nós desencarnamos, nós vamos para a nossa verdadeira vida, nos prepararmos para reencarnarmos, recomeçarmos tudo de novo para o aprendizado. E na esperança sempre, cada um que reencarna é sempre com essa esperança de fazer melhor, aprender mais, realizar mais e voltar para casa, voltar para a verdadeira vida melhor do que veio. Vamos continuar então o Pai Nosso na segunda parte deste capítulo.